Olá, meus irmãos umbandistas, meu saravá a todos. Vamos pedindo a Deus, nosso Pai Criador, que nos abençoe no dia de hoje, para que possamos aqui dissertar um pouquinho mais sobre os assuntos da nossa Umbanda Sagrada. Peço a bênção aos papais e mamães do grupo, peço a bênção aos meus mais velhos e mais novos, e peço licença para que a gente possa aqui nesse vídeo, que eu vou chamar de Fica a Dica. Por quê? Porque muitos dos nossos irmãos têm nos procurado sobre alguns assuntos que ocorrem dentro dos terreiros, e como alguns irmãos não têm esse esclarecimento ou esse conhecimento, a gente vê que muitas vezes as pessoas acabam se afastando ou criando situações dentro das casas de axé pela falta de conhecimento. Uma coisa que eu quero dizer, por exemplo, dentro da nossa casa, dentro da doutrina que a gente segue, eu aprendi assim com meu pai espiritual, com a minha mãe espiritual, com os meus mais velhos, dentro da vertente que a gente trabalha, não existe só uma Maria na Terra. Então, por exemplo, se existe um Exu tranca-ruas na casa, não quer dizer que não exista outros tranca-ruas, que nenhum outro médium possa receber tranca-rua. Então, assim, é muita pretensão de uma pessoa achar que só ela trabalha sobre a irradiação de um espírito. A gente tem que ter o entendimento que a falange de tranca-ruas é enorme. Então, tranca-ruas é um mistério que trabalha dentro de todo o terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda pode ter certeza, se ele não chegou, ele vai chegar, porque tranca-ruas é um mistério mantenedor da Umbanda. Mas a gente pode ir para outros nomes, pena branca, sete flechas, Maria Padilha, não existe uma só. Então, a gente tem que ter um entendimento que existe a falange. E essa falange, ela tem, né? Não é que ela pode, ela tem vários espíritos que se manifestam com essa nomenclatura. Então, você tem um pena branca numa casa, numa gira de caboclo ali manifestado, não existe de que não possa ter outro pena branca. Então não adianta sugestionar o médium de que eu já recebo pena branca, você não pode receber pena branca. Porque se você estiver recebendo pena branca, você está mistificando. Saiam disso. A gente sabe que os espíritos, eles usam dos nomes para manifestação, mas muitas vezes o verdadeiro nome deles é ocultado. Porque se alguém falar que está recebendo o Chico Xavier, que a gente sabe que para alguém dar uma passividade com a energia do espírito de Chico Xavier, esse alguém teria que ter uma condição energética muito sutil. Bezerra de Menezes, muito sutil. E outras entidades que trabalham também dentro da Umbanda, que exige muita sutileza, muito preparo do médium. Então ele vem, ele oculta o nome. Por quê? Se a pessoa falar, eu recebo o imperador da Grécia, do passado, a pessoa não tiver a polidez de, na sua vida espiritual, ela ter a humildade de saber que é um espírito tarefeiro que pode dar o nome de Pai Zezinho, que o que importa é a luz que aquele espírito tem e não o nome que ele traz, a gente pode ter certeza que nós daríamos um passo à frente. Tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as pessoas me procuram. Pai, na minha casa tem um Exu que dá o nome de Tata Caveira, mas tem um outro que dá o nome de João Caveira. É o mesmo? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo, porque se ele fosse o mesmo, ele daria o nome de Tata Caveira. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente, qual é a nossa proposta como dirigente dentro do entendimento.
Nós temos que ter o conhecimento das falanges, temos que ter o conhecimento das linhas de trabalho para que a gente não sugestione o médium ou afaste o médium da corrente ou até enfraqueça energeticamente a força do médium. Esse negócio de pai de santo, isso aqui na minha casa não funciona. Dar o nome das entidades não existe. O pai de santo, o zelador de santo, ele tem ali para com ele os mistérios dele, os segredos dele, a ligação da espiritualidade da casa para com ele, mas cada médium é um indivíduo. O que o sacerdote tem que fazer, o dirigente tem que fazer, é auxiliar. Porque o médium, o filho, vai vir buscar, pai, eu estou sentindo uma irradiação, o senhor poderia me explicar? Eu acho que é mulambo, ou então a própria entidade vem e dá o nome de mulambo, aí você vai lá e fala, não é mulambo, porque mulambo já tem. Não existe isso. Nós temos que entender que existe o mistério Maria Mulambo, o mistério Maria Padilha, o mistério Pena Branca, o mistério Caboclo Araribóia, o mistério Caboclo Guaraci, o mistério Caboclo Tupinambá. Eles são irradiados nos tronos divinos. Nem todo Pena Branca trabalha só sobre a irradiação de Oxalá. Nem todo Tupinambá trabalha só sobre a irradiação de Oxóssi. Nem toda Cabocla Jurema trabalha só sobre a irradiação da Mãe Iansã. Às vezes a Cabocla Jurema que trabalha na minha matéria, ela vem irradiado pelo Pai Oxóssi e pela Mãe Iansã. A Cabocla Jurema da Cachoeira, que trabalha na matéria da outra filha, pode vir irradiado por Oxóssi e por Oxum. E ainda que existam nomes ocultadores, que não fale da cachoeira, que não fale da pedreira, mas no ponto riscado, no ponto cantado, na vela acesa, na forma que a gente observa da entidade trabalhar, a gente consegue detectar ali com o andamento do desenvolvimento daquele médium, qual é a irradiação daquele guia, até chegar o momento que o guia risca o ponto e fala. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito triste você ver um médium abandonar uma casa, porque o pai de santo ou a mãe de santo escrachou ele, falando que ele, aquela entidade que ele supunha receber, o pai de santo já recebia. Isso não existe. Isso aí enfraquece energeticamente uma pessoa. Dentro da nossa condição de dirigente aqui, nós temos isso bem definido, tá? Quando acontece, a gente vai, conversa com a entidade vem, ela dá o ponto, ela dá o ponto riscado, o ponto cantado e está tudo bem. Cada casa, ela acaba desenvolvendo um ritual próprio, né? A gente sabe que dentro da Umbanda nós temos linha de caboclo, preto velho. Dentro da nossa casa, o que é correto é assim. Se é gira de caboclo, é caboclo que trabalha. Nós não devemos, mas eu estou sentindo o meu preto velho. Você é filho, você tem que obedecer o pai ou a mãe da casa. Se o pai ou a mãe da casa, o guia-chefe da casa, determinar que a gira é uma gira de caboclo, você bata a sua cabeça, faça as suas preces e entre em sintonia com o seu caboclo para que o seu caboclo venha trabalhar. E espere o momento certo. Outra coisa que fica a dica, filho de santo não incorpora antes do pai ou a mãe de santo. No terreiro existe uma hierarquia. O guia-chefe da casa chega e ele determina a hora que os falangeiros vão trabalhar. Então, sentir a vibração da entidade não quer dizer que você tem que incorporar. Porque a entidade pode estar próxima. Ela pode estar ali fazendo uma troca energética com você, conosco, que somos médiuns, mas não quer dizer que a gente tem que incorporar. Eu estava sentindo. Vai sentir. É para começar a desconfiar se não sentir. Então a gente tem que entender que sentir uma entidade não quer dizer que você tem que incorporar a entidade. Tenha respeito dentro da sua casa.
Tenha respeito pelo seu pai, pela sua mãe, pelos médiuns que estão à frente do trabalho, os mais velhos. Pai pequeno, mãe pequena. Então existe uma hierarquia que não é por questão de ser melhor que ninguém, mas é por questão de respeito. A mesma coisa, quando dentro de um terreiro, o guia-chefe fala, vamos subir, né? Pede para a corimba tocar para os guias ir embora, é porque é chegado o momento do encerramento. Não se pode extrapolar. O médium acaba, de uma certa forma, mistificando ali, para quê? Para fazer todo um show e a entidade simplesmente tem que fazer o trabalho dela e ir embora. Então aqui não é teatro, nós estamos aqui para praticar a caridade. Isso é uma dica que também me pediram e eu estou dissertando aqui com vocês. É muito importante isso. Outra coisa muito importante, trabalhos espirituais não se comentam em roda de papo de amigo. É antiético. A gente vai para um trabalho espiritual, a gente participa de uma gira, a gente participa de descarregos, de problemas particulares da vida dos outros que colocam respeitosamente a vida deles na mão dos nossos guias e muitas vezes nas nossas mãos de médiuns, porque eles acreditam que nós seremos a salvação da lavoura. E é muito desagradável na festinha da Dona Maria, do seu João, aonde se encontram 3, 4 filhos da casa, ficar comentando sobre assuntos pertinentes à gira. Quando a gente canta, eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, acabou. Bença pai, bença mãe, bate a cabeça, troca sua roupa, vai embora, vai cuidar da sua vida. Não tem que ficar dissertando, ai, mas a saia do fulano, olha, aquela que estava com 500 entidades para ser, com 500 espíritos ali trevoso para ser tirado. Não, não se comenta. Por ética, a gente tem que ter respeito, porque as pessoas não têm o nosso preparo. Então, muitas vezes, a gente acaba tirando a pessoa do foco da fé. Às vezes a espiritualidade demorou tanto para atrair aquela pessoa até aqui, e aí quando você vai numa festinha, você encontra a pessoa, você continua dando a consulta lá na festinha. Então, terreiro é aqui que se concretiza o trabalho. Acabou, acabou. Uma orientação, se a pessoa vir pedir para você, não tem problema você dar. Mas detalhes é lá no terreiro. É lá no terreiro. Não fale pelo pai de santo, não fale pela mãe de santo, não fale pelo guia espiritual, como nós temos aí um vídeo. Deixe seu guia trabalhar. Ele sabe das coisas. Ainda que você não sabe, o seu guia sabe. Por isso que você precisa estudar, para que junto com ele vocês façam um ótimo trabalho. Essa é mais uma dica que eu queria deixar aqui, porque foi a pedido dos nossos participantes do nosso canal Umbanda Eu Sinto. Eles me passam, né? A gente está devendo uma live aí, logo mais nós vamos fazer essa live, mas eles me passam essas perguntas, esses temas e pedem para que eu comente sobre o assunto, tá? Então, a gente aqui não quer ofender ninguém, mas a gente quer esclarecer dentro daquilo que a gente acredita. Terreiro é chão sagrado. Terreiro é terra santa. Agradeça, cruze ali o chão, agradeça o chão que você pisa. Quando você chegar no terreiro, se entregue de verdade. Não importa a corrente que vai trabalhar e não importa se você vai abrir ou fechar a porta. Se entregue de verdade. Acredite na espiritualidade que você carrega. Acredite nas forças espirituais da casa. Porque esse negócio, outra dica também, de entrar na casa e falar que a casa é fraca, fraca é a cabeça da pessoa que não é entendida da religiosidade. Toda casa tem a sua firmeza na porteira, toda casa tem a sua firmeza no congá, toda casa tem a sua firmeza no chão, para dar sustentação da gente poder ajudar aquele que bate a nossa porta. Resolver os problemas do mundo, nós não vamos.
mas nós vamos ajudar a resolver parte deles. Como diz um ponto, eu vou pedir licença a Deus para meio mundo governar, ou meio sol, ou meia lua, ou meia terra, ou meio mar. Por quê? Nós somos o filho, nós resolvemos o meio aí, é a questão de, é a forma do ponto, mas uma parte a gente resolve, a outra parte é Deus quem resolve. Os próprios guias, eles vão aos superiores deles para poder executar aquilo que a pessoa está precisando. Então que a gente tire tudo isso como aprendizado, sabendo que dentro de uma corrente nós somos iguais e que a espiritualidade busca a energia de todos, desenvolvidos ou ainda em desenvolvimento, para que o trabalho seja concretizado da melhor forma possível. Para finalizar, só um toquinho para vocês. Acabou a gira, pode ter acabado fisicamente, tá bom? Mas espiritualmente ela continua e muitas vezes nós somos solicitados para trabalhar desdobrados junto aos nossos guias espirituais. Portanto, no dia de seu trabalho, o seu preceito, ele continua. Então, respeite. Meu saravá a todos, um grande abraço. Fica a dica desses toques que a gente deu, não de querermos ser donos da verdade, mas de dividirmos com vocês a nossa verdade, a verdade que nós aprendemos com os nossos guias e com os nossos mais velhos. Curtam o nosso canal, compartilhem, um bando eu sinto, um grande abraço no coração de vocês. Muito axé!